Política, com Rosiane Carvalho. Hora de Política com Rosiane Carvalho, que traz destaques da política local, regional e nacional. Rosiane, que hoje fala de diversos assuntos. Começamos com um provável desembarque de 2 políticos de um partido político. Rose, quem são e qual a previsão dessa saída? Boa tarde para você. Boa tarde, é o assunto principal da nossa coluna, mas eu tenho um defeito que vocês já conhecem bem, os ouvintes também. Eu não consigo ouvir uma coisa que me incomoda sem ter a espontaneidade de falar que aquilo não é isso, entendeu? Então, eu disse que a gente não ia colocar esse assunto do lançamento da pré-candidatura do Zé Ricardo para o Senado, na coluna, porque nós temos assuntos importantes para tratar e sérios. Mas, sabe, tem um contexto aí que é preciso falar. Eu tenho preguiça até de tratar de algumas coisas do PT, porque é tão repetido. Quem é que quer lançar ele como pré-candidato, já que não saiu da boca dele? É a turma dele, a mesma turma que, quando a gente faz crítica para o Zé Ricardo, ataca jornalista, a mesma turma que faz um jogo interno também de tumulto, que é sempre o mesmo jogo do Zé Ricardo e é sempre um dos problemas que emperram a esquerda e que eles não conseguem ultrapassar. Nem mesmo o Zé Ricardo, que aparentemente, para algumas pessoas ainda mantém essa imagem, né, de quem está lutando pela esquerda, aquela coisa toda. Aliás, dentro desse componente de campo de esquerda, me aproxima, me simpatiza muito mais a proposta do Marcelo Ramos. E veja que eu tenho aqui de público uma fala que o público conhece, que os nossos ouvintes conhecem, que é inclusive de crítica ao Marcelo Ramos durante a eleição passada. Então, eu não adoro Marcelo Ramos, eu enxergo os detalhes políticos e tudo mais, e alguns a gente colocou aqui de forma crítica na eleição passada. No entanto, a gente precisa dar razão de que o campo de esquerda, e não é só o Marcelo Ramos que fala isso, o Heron já falou de outros momentos, outras pessoas que têm um pouco mais bom senso, que o campo de esquerda precisa ter um projeto, uma estratégia que seja perene e não seja individual, como é o projeto do Zé Ricardo de ontem, de hoje e de agora ainda, sabe? É uma agonia ver isso. E é por isso que a direita está desse jeito, que o Zé Ricardo entra na Câmara já se colocando do lado do Salazar, né, em relação à disputa da presidência da Câmara, sabe? É muito equivocado, na minha opinião, é muito equivocado. Aí faz um evento do PT, consegue um prestígio de ter o vice-presidente da Câmara, ex-vice-presidente da Câmara, é o que o Marcelo Ramos é. O cara foi candidato do PT à Prefeitura de Manaus a convite de nada mais, nada menos que o Lula. Ele teve coragem. Isso a gente não pode deixar de reconhecer em relação a Marcelo Ramos. Ele sempre foi um político e é um político de muita coragem e de envergadura. Então, em qualquer lugar que ele chegue, o Ricardo, ele vai ser respeitado pelos cargos que ele ocupou. Aí ele chega num evento do Zé Ricardo, na verdade é um prestígio para o Zé Ricardo, e não é chamado nem para a mesa. Aí fica o papo de não sabia, esse nhenga-nhenga. Cara, isso é uma farsa e que eu acho absurdo isso. Então, é errado, né? É incorreto, de toda ordem incorreta essa pauta que é proposta, né, pelo Zé Ricardo, que deveria ter uma responsabilidade muito maior com o campo da esquerda. Aliás, ele deve isso para a esquerda, ele deve isso para o eleitor de esquerda. Eu não queria falar, mas acabei me agoniando ouvindo aí todas essas coisas. É isso. Inclusive, o Zé Ricardo sendo o Zé Ricardo, né? Mais cedo até falei de manhã. Exatamente. Que, inclusive, o Marcelo Ramos não foi para a mesa, foi citado no meio de um comentário pelo Zé Ricardo. Enfim, a esquerda com as suas disputas internas bobas muitas vezes, né, Rosiane? Eu acho que é mais que isso, entendeu? Assim, tem ritos. Você viu agora a discussão do Zelensky e do Trump. Não podia dar outra coisa, né? São perfis que eles não conseguem seguir ritos de diplomacia política. Então, o que estava posto ali era simples rito de diplomacia política. Quem que o Zé Ricardo está na mesa? Até o secretário de mineração do governo Wilson Lima estava na mesa e o Marcelo Ramos não estava? Por quê? A gente tem que ver, e acho que isso é a pauta, sabe? Essa é a notícia. Por quê? Né? Porque no momento que ele lança uma pré-candidatura ao Senado, quem é que ele está escolhendo para estar na mesa com ele? Né? Quem ele... eu não vi que estava lá, né? Bom, enfim.
Rose, vamos lá para a pauta, porque você tem informações aí, desembarque de 2 políticos de um partido político, quem são e previsão de saída, Rose. Olha, são 2 deputados federais do União Brasil, o Paulderney Avelino e o Saulo Viana. Eles avaliam a troca de partido, a saída do União Brasil, e aí há uma lista de possibilidades de partidos para abrigarem esses 2 parlamentares. Você sabe que o Paulderney assumiu na vaga do Saulo, né? Ele é suplente. Mas, enfim, é um nome de envergadura do União Brasil, aliás, um nome histórico, né? Que vem desde o DEM. Mas avalia essa possibilidade e a porta, a janela aberta para eles, pode ser o MDB, o Avante, né, o Avante aí do prefeito de Manaus, o Davi Almeida, e o PSD do senador Omar Aziz. O mais provável é que eles façam essa troca de partido no momento da janela, que abre a janela para quem vai disputar a eleição, no ano eleitoral. Então, seria no próximo ano, e alguns parlamentares aproveitam aquele mês que tem para aquela troca de partido para fazer as suas mudanças, né? A dança das cadeiras que a gente fala. Mas há a possibilidade, no caso do Saulo Viana, de que isso aconteça antes, e ele avalia com o jurídico dele, inclusive, uma ação contra a União Brasil em relação à perseguição política, perseguição partidária, enfim, dentro do partido ele tem aí uma série de falas e de colocações que ele considera que são perseguições para ele e que outros parlamentares em outros estados não têm o mesmo tratamento que ele tem recebido do União Brasil aqui. Você sabe que ele e o governador Wilson Lima tiveram aí muitas disputas e desentendimentos. Sobrou até para a imprensa, né, nessa disputa deles, na briga entre eles, a imprensa que noticia os fatos, muitas vezes acaba levando também a parte do ódio que eles têm um contra o outro, né? Mas há uma rusga interna e ela fica exposta também nesse desejo de troca partidária. O Paulderney não precisa nem dizer, né? Ele teve ali, no momento de saída do poder, né, do União Brasil, uma briga pública, e eu acho até humilhante. Se o Saulo considera que foi perseguido, o Paulderney pode considerar também que foi uma busca de humilhação também em relação à postura dele. Mas, assim, é o momento deles, né, em relação a essa relação com a União Brasil, e que vai caminhar e a gente vai acompanhando tudo. Para noticiar realmente essa possibilidade de troca e os possíveis partidos a abrigarem esses 2 nomes. Foi uma relação que desgastou, né, Rose? Eu lembro que no final do ano passado, o Saulo Viana até chegou a publicar um vídeo sobre um pedido dele de desfiliação do governador Wilson Lima. Você vê que começaram juntos, né, mesmo grupo político, Saulo ainda estadual, mas de fato aí, devido a questões políticas que muitas vezes nós noticiamos, né, por conta de ser a informação do dia também, acaba, como você falou aí, bem citou, de certa maneira a imprensa respingando, mas fatos que depois se comprovaram, muitos deles, né? O Saulo não apoiou o candidato do governador Wilson Lima à prefeitura de Manaus, o candidato do União Brasil, na eleição passada. Você lembra? Era o Roberto Cidade, ele foi para o lado do Avante. Mas em todo o país havia um pouco dessa postura mesmo. Mas uma das principais discordâncias foi em Parintins, mas houve em vários outros municípios que, aliados do Saulo, quer dizer, a base eleitoral dele, não estava recebendo o apoio do partido, e ele considera que não teve muita chance de dialogar também esses espaços no partido. Então, essa é uma, né, das razões reais dessa disputa. É sempre muito a questão de participação nesses espaços de poder no momento eleitoral, mas também, muitas vezes, na administração. O Saulo já teve espaço no governo Wilson Lima, nesse momento não tem mais. Alberto Neto, né? Outros parlamentares que eram aliados dele, hoje, nesse momento, se colocam na oposição ao governo. Rosene, a presidente da FUNAI, a Joênia Wapichana, e outros dirigentes da autarquia se reuniram no início da semana com servidores da coordenação regional no Alto Solimões, na sede da unidade, né, no município de Tabatinga, no Amazonas. Qual o seu destaque sobre essa informação? Inclusive, iniciativa importante da presidente da FUNAI, Joênia, lá no Alto Solimões, né? Olha, eu acho que eu não sei se a palavra correta seria caravana, mas é uma agenda que ela cumpriu. Ela foi no Alto Rio Negro, em 3 municípios, Barcelos, Santa Isabel e São Gabriel. São Gabriel é um local que é mais conhecido, né, da agenda política, da agenda pública. Muitas pessoas procuram pelo simbolismo da cidade, mas, por exemplo, Barcelos, eu não tenho memória, nem Santa Isabel também, da presença de um presidente da FUNAI, né? Geralmente vão direto para São Gabriel, né? Geralmente é São Gabriel, na calha do Alto Rio Negro, geralmente é lá. Exatamente.
pelo simbolismo, mas ela cumpriu essa agenda, ela foi, digamos, o mais próximo possível dos territórios, ouvindo a pauta dos indígenas. É certo que Barcelos, a presença da presidente da FUNAI foi atraída pela morte, pelo assassinato daquela indígena Baré. Ricardo, você deve lembrar, nós noticiamos aqui aquela coisa terrível, né, violenta, mas em todas essas localidades, especialmente Barcelos e São Gabriel, há uma condição muito grande de vulnerabilidade dos Yanomami, dos indígenas Yanomami, que tem um foco muito grande da mídia lá em Roraima, mas há Yanomamis, eu mesma tive a chance de conhecer uma parte desse território quando eu estive em São Gabriel lá no ano passado, mas eles, em Barcelos, sobretudo, há problemas da cidade que são sociais, mas esses indígenas, quando chegam para receber suas bolsas, né, enfim, todas essas questões que são aplicadas, que a gente sempre fala, né, que precisavam ser aplicadas à realidade da Amazônia, mas eles acabam tendo contato com esses problemas sociais e isso os envolve também. Então, esse foi o ponto da discussão e o que a Joênia pôde ouvir lá em Barcelos, em Santa Isabel, teve contato com o prefeito, o Ribamar Beleza, né? E ele, inclusive, fez uma doação de um espaço, de um prédio público, para que abrigasse ali uma sede da FUNAI, para uma atenção maior aos indígenas em Barcelos, porque é também um problema que acaba caindo nas costas da prefeitura. Em São Gabriel, a agenda foi na FOIRN, na Federação das Organizações Indígenas. Eu não tenho informação do contato com o prefeito da cidade. Eu ia até entrar em contato aqui com o Cleudimar, que é o presidente do PT lá em São Gabriel, uma fonte nossa aqui da coluna, para entender por que não houve essa agenda, mas a gente traz também essa resposta na próxima coluna. E dali, Ricardo, ela foi para o Alto Solimões. Teve agenda em Tabatinga, em Benjamin Constant e em Atalaia do Norte, em vários territórios. Eu estava vendo aqui pelo perfil da Univaja, do Beto Marubo, do Eliésio Marubo, do Bush Matiz. Ela foi para o território ouvir as lideranças indígenas que estavam em assembleia, que é uma característica também dali do Javari. E a complexidade do Javari, ela ainda é mais complicada para o Estado que no Alto Rio Negro, segundo os próprios indígenas, porque a forma de acesso aos territórios e às várias aldeias, elas se dão e exigem assim, uma estratégia de aeronaves, de helicóptero que sai de Manaus, outra de Tabatinga, outra do Cruzeiro do Sul. Então, é muito mais complexo e exige uma estrutura muito maior que a FUNAI não tem colocado à disposição dessa necessidade, né? Também não tem recursos suficientes, né? E o que eu tenho de informação é que a Joênia ainda deve cumprir a agenda no sul do Amazonas. Você viu também que houve ali um contato de um indígena de recente contato. Então, você vê a dimensão desse estado, né, a pluralidade da realidade dessas populações, e é muito importante, e eu penso que é a primeira vez que um presidente da FUNAI cumpre uma agenda tão extensa que vai até o território e diz, olha, eu não cheguei aqui com a solução pronta. Ela vai ouvir a solução que eles têm, debate o problema, porque compreende, exatamente por ser indígena, que eles são diferentes em cada uma dessas localidades. Então, esse é um diferencial da Joênia. O outro diferencial dessa agenda, rapidamente, para registrar, é a proposta dos indígenas de uma cooperação técnica com a FUNAI, a exemplo do que já acontece no Alto Rio Negro, e na avaliação deles tem dado certo, né? Iniciou lá na FOIRN, ainda com a gestão do Marivel Tombaré. Então, a Univaja faz essa proposta também, para que a FUNAI faça a publicação, e que a APIAM busca isso para outros territórios aqui no estado do Amazonas. Essa cooperação técnica, que algumas articulações indígenas, eles já têm estruturas, instituições que atuam na defesa do território, como é o caso da Univaja. Você lembra tudo que aconteceu ali com o Bruno, quer dizer, os próprios indígenas protegendo o território em função da falha do Estado. O que eles querem é aproximar mais o Estado para que o Estado possa integrar essa proteção territorial também. Um resumo é esse. É isso, 4h59, Rosiane Carvalho, que volta na segunda-feira com destaques da política. Rose, muito obrigado e boa folia para você. Obrigada, vou ver série. Um beijo para vocês. Estamos juntos então. Tchau.